pessoal, e aí, tudo bem? Professor Fernando Tadeu Marques, professor aqui de Penal e Processo Penal e Criminologia do nosso Estratégia Concursos, Estratégia OAB. Pessoal, estamos aqui naquele programa de dicas para você que vai prestar o exame de ordem. E a dica de hoje, né? Qual é a dica de hoje, professor? Continuamos ainda trabalhando a questão da teoria do crime, só que hoje vamos dar uma dica dentro do iter criminis e vamos trazer uma dica dentro do chamado erro de tipo. São os dois pontos que também são explorados diuturnamente no exame de ordem. É muito importante, tanto para você que está fazendo a primeira fase quanto a segunda fase, tanto primeira quanto segunda, essas dicas serão de grande valia, beleza? Bota lá na telinha, vamos juntos então. Pessoal, estamos aí no dica do iter criminis, tá? Antes, deixa eu só colocar aqui minha rede social para vocês aí, ó. Você pode entrar aí nas minhas redes sociais, Fernando Tadeu Marques, Direito e Processo Penal para o OAB, Criminologia para Concursos. E lá nessas redes sociais você vai poder acompanhar muitas dicas, tá? Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. A gente vai poder trocar várias ideias aí, pessoal. Vamos nessa. Então, conforme nós já havíamos falado aí no comecinho, iter criminis e erro de tipo é a nossa dica. E a dica número 5. Vamos lá, pessoal? Eu trouxe aqui dois daqueles mapinhas que nos ajudam muito sempre. Então, se você estiver com ele aí na sua tela, já está observando que é o caminho do crime. Pessoal, o caminho do crime, ou melhor, o caminho a ser também percorrido pelo crime, chamado de iter criminis, ele é conduzido aí por 4 pontos específicos. Então, o primeiro ponto, a cogitação. O segundo ponto, nós temos a preparação. O terceiro ponto, dos mais importantes, a execução. E, por fim, nós chegaríamos na consumação, né? E aqui eu deixei para os crimes formais o chamado exaurimento do crime. Mas esses aqui são os pontos, né, que a gente vai ter aí sempre encontraremos na construção do crime. Corta aqui um pouquinho para mim antes de eu dar aquela dica específica. Pessoal, tem que lembrar, em primeiro lugar, o caminho percorrido pelo crime passa pela cogitação, que é aquele momento onde a pessoa está só pensando, e ali não há relevância para o direito penal. Passado essa fase, entraria na fase da preparação. A fase da preparação é aquela onde o agente, de fato, começa a materializar aquele pensamento dele. Então, entra numa outra fase. A terceira fase, que é a que nos importa, de fato, é a fase da execução. Essa é onde passa a ingressar o agente, pessoal, literalmente na prática daquele crime que ele queria. Eu não posso confundir fase da preparação com fase da execução. Inclusive, na fase da preparação, em regra, o agente não pode ser punido. Se ele estiver querendo assaltar um banco, eu gosto de dar esse exemplo, ele chega no banco e faz lá o mapa, dentro do banco ele começa a fazer o mapa do banco. Só fazer o mapa do banco dentro do banco, ainda que tivesse com essa intenção, né, última de praticar um crime, ali, a princípio, não haveria uma conduta típica. Agora, se eu flagrar ele com uma arma, esse mapa do banco e mais 2 colegas, já daria para a gente falar, olha, aqui, ainda que não iniciou os atos executórios, aqui daria para falar em crime de formação, não é? Antiga formação de quadrilha, que agora chama-se de associação criminosa, daria para falar em porte ilegal de arma de fogo. Então, ele vai responder na fase da preparação pelos chamados crimes autônomos. Se não tem crimes autônomos, não tem punição, não tem relevância para o direito penal nessa fase. A fase que passa a ter relevância para o direito penal é a fase da execução. E inicia a fase da execução com a prática do ato idôneo, que demonstra que é aquilo que o agente quer. Eu costumo dizer, e é uma teoria também, com a prática do verbo núcleo do tipo. A hora que ele pratica o verbo nuclear, a hora que ele pratica o verbo núcleo do tipo, ali iniciou a execução. Por exemplo, no roubo, na hora que ele anuncia o assalto, ele não subtraiu ainda, mas já empregou a grave ameaça, ou bateu na pessoa para pegar, empregou a violência. Ali iniciou a execução, ou não é essa, para reduzir a capacidade de resistência da pessoa, pôs lá Boa Noite Cinderela na bebida dela, mas antes dele conseguir pôr a mão lá nos objetos, ele é flagrado, por exemplo. Então, ele iniciou o ato executório, iniciou a execução do crime. Aqui é um dos pontos mais importantes. Bota na telinha aí, que aqui vai ficar bem claro pra gente. Olha aqui, gente, o que eu preciso que vocês guardem, tá? Iniciada a execução, algo pode acontecer, tá? Então eu vou deixar aqui, primeiro lugar, não é? Primeiro lugar,
eu vou fazer até em 3 cores aqui, porque vai facilitar um pouco aí a nossa vida, tá? No primeiro plano, pessoal, iniciou a execução, poderia parar aqui, por conta da tentativa, tá? Por conta da tentativa. E aqui a gente vai fazer mais uma outra divisão, que isso vai nos ajudar bastante, tá? E vocês verão como. Agora presta atenção, pessoal. Se até a linha verde, não é, ele não conseguiu praticar o crime, para ser tentativa, corta aqui para mim, para ser tentativa tem que ser algo alheio à vontade do agente acontecendo. Então, algum fator alheio à vontade do agente acontece e impede ele de prosseguir. Então, por exemplo, um policial chega e consegue impedir ele de pegar os bens. Ou, na hora que ele está empregando a violência, o policial chega e o prende, né, dá voz de prisão lá e consegue rendê-lo. Pessoal, um fator alheio à sua vontade aconteceu. Aqui, então, a gente pode dizer que houve aí a tentativa, 14, inciso 2. Vamos supor que ele pare porque ele quer. Aqui importa pra gente. Que aí seriam os institutos ou da desistência voluntária ou do arrependimento eficaz, conforme o artigo 15 do Código Penal. Beleza? Então toma cuidado com isso aqui, que é um ponto importante, tá? Quais são os caminhos? Bota na telinha lá, que a gente vai ver como é que isso aqui funciona agora. Pessoal, para eu saber se é desistência voluntária, ó, ele iniciou lá a execução. Então vai chegar aqui, ó, término da execução. E aqui a gente coloca ali o término da execução, aqui a consumação. Bom, nesse espaço aqui, se o agente parar porque ele quer, nós vamos ter a desistência voluntária. Então, ele, por um ato voluntário dele, antes de finalizar a execução, ele para. Se for depois de finalizada a execução do crime, então depois de a execução foi finalizada, professor. Finalizou a execução, então aqui cabe o chamado arrependimento eficaz. Arrependimento eficaz. Então vamos deixar aqui redondinho aí para você lembrar. Arrependimento eficaz. Bom, corta aqui para mim. Pessoal, o agente parou antes de terminar os atos de execução. Se ele parou antes de terminar os atos de execução, é desistência voluntária. E a prova pode colocar isso da seguinte forma. O cidadão esfaqueou alguém. Sabendo que não era suficiente 2 facadas, ele para e se arrepende. Cuidado com a palavra arrepende, é para te induzir em erro. Se ele sabe que não é suficiente 2 facadas, ele não terminou a execução. Então o nome disso é desistência voluntária. Se ele desse 1 facada e essa facada é o suficiente para matar, então ele para e desiste, isso não é desistência, isso é arrependimento. Toma cuidado com a troca das palavras. Então o que você precisa lembrar? Se estiver ainda no ato de execução, dentro dele, e ele para porque quer, é desistência voluntária. Se a execução já foi, por exemplo, alvejei a pessoa 4 vezes, já executei. Mas eu então me arrependo, desisto daquele crime, pego a pessoa e levo ela para o hospital e ela sobrevive. Ali ocorreu o arrependimento eficaz. Toma cuidado com esse ponto que é muito explorado entre tentativa, desistência voluntária e arrependimento eficaz. Beleza, pessoal? Bota na telinha aí que a gente vai falar agora, tá? A gente vai falar agora do chamado erro. Então é o nosso próximo mapinha que é sobre o erro. Se você tiver com ele aí na tela, dá uma olhada aí no erro de tipo que ele vai se dividir em erro de tipo essencial e erro de tipo acidental, tá? Lembrando, o erro de tipo essencial, aquele que incide sobre as circunstâncias ou elementares do crime, quando a gente não quer praticar o delito. A gente não quer praticar o delito. Se ele é inevitável ou evitável, fará diferença. Se era um erro onde a pessoa poderia evitar com um pouco de cuidado, eu vou afastar o dolo, mas eu aplico a punição se o crime prevê a forma culposa. Se porventura era inevitável, qualquer pessoa erraria naquela circunstância, eu afasto o dolo e, se prevista a forma culposa, afasto a culpa também. Pessoal, como já deixei aqui no grifo, o erro de tipo acidental é o mais importante. Ele tem lá o error in ré, o error in persona, a aberratio ictus, a aberratio criminis e a aberratio causae.
o que a gente vai registrar aqui como nossa dica tá aqui, ó. E o que eu preciso que vocês se lembrem é a diferença entre error in persona, que não é a mesma coisa, tá? Cuidado. Error in persona e a chamada aberratio ictus, também conhecida como erro quanto à pessoa e erro quanto à execução. Olha, observe que o fundamento legal é diferente. Observe aí, o fundamento legal já é diferente. O erro in persona, 23º. O erro na execução, aberratio ictus, no 73. E é o que eu explico para vocês agora. Vem aqui para mim. Pessoal, em primeiro lugar, erro de tipo acidental. O agente ou quer praticar o crime ou está assumindo o risco. Ou está no dolo direto ou no dolo indireto, ok? Em primeiro lugar, então, querendo praticar o crime, ele erra. Qual é a diferença entre erro quanto à pessoa e erro na execução? Erro quanto à pessoa, eu faço a pontaria, por exemplo, e acerto exatamente aonde eu fiz a pontaria. Acertei a pessoa, mas fico sabendo no dia seguinte que era um sósia. Era uma pessoa parecida. Não era quem eu quis. Mas eu acertei exatamente onde eu apontei. Isso é erro quanto à pessoa. É um erro quanto à questão da percepção da minha realidade. Eu creio que é um quando é outro. Mas isso é a percepção da minha realidade. Diferente do que ocorre no artigo 73, quando a gente tem a chamada aberratio ictus, o chamado erro na execução, ou sobre a execução. Aqui eu faço a pontaria. A pessoa é aquela que eu quero acertar, ela está lá. Mas eu erro nos meios de execução. Eu erro porque eu sou ruim de pontaria. Eu erro porque alguém esbarrou. Eu erro porque algum fator que atrapalha a execução do crime. Cuidado, não é a pessoa, porque aquela que está lá é a que eu quero acertar. Mas aí eu erro, acerto a pessoa do lado. Aí a gente vai ter a hipótese do chamado erro na execução, que pode ser de resultado simples ou resultado múltiplo. Simples é se eu errei e acertei outra pessoa. Múltiplo é se eu acertei quem eu queria e eu acertei outro. Ou errei quem eu queria e acertei duas pessoas. Respondo por dolo pelaquele que eu quis acertar e respondo por culpa nesse que eu não quis acertar, tá? Então, sempre guarde, as consequências são as mesmas. Tanto para o erro quanto a pessoa, quanto para o erro na execução, as consequências são as mesmas. Qual é a consequência, professor? Eu vou responder como se tivesse acertado quem eu queria. Literalmente, nos dois casos, eu vou responder como se eu tivesse acertado quem eu queria. Inclusive, levando as circunstâncias de caráter pessoal para aquela que eu acertei. Se eu queria matar a mãe, por exemplo, o camarada queria matar sua mãe e atira na pessoa e erra na execução, ou atira crendo que é a mãe é a tia gêmea, ele vai responder como se tivesse acertado quem ele queria, ou seja, inclusive com as agravantes e potenciais aí possibilidades de aumento de pena. Mas isso vai tanto para o bem quanto para o mal, tá? Se ele estava numa legítima defesa e erra, acerta uma pessoa que estava agredindo ele injustamente, ele, para se defender, acerta a outra, atirou e acabou acertando outra, ele continua em legítima defesa. Tudo que ele queria para essa, transfere-se para aquela que ele acertou. Beleza? Então aqui a gente fica com a dica, iter criminis e erro de tipo. Fechando aqui mais uma dica, desejo a você aí um bom preparo, uma boa preparação aí nesse exame de ordem. Continue contando com a estratégia, vamos juntos, a sua aprovação está mais próxima do que você imagina. Valeu, pessoal, até a próxima.